Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Ayrton e esse é o canal Catequista Online. Hoje, no nosso encontro do Catecumenato, nós vamos falar sobre a mensagem do Reino de Deus. A mensagem que Jesus nos trouxe do Reino de Deus. Convido já você a nos ajudar a evangelizar. Vamos evangelizar juntos, compartilhando e inscrevendo-se. Com a vinda do Espírito Santo é que os apóstolos foram todos conseguir entender a mensagem de Jesus, a mensagem do reino de Deus. Essa mensagem que Cristo veio trazer para nós. Porque em todo o Antigo Testamento se falava da vinda do Messias. Messias quer dizer o Filho de Deus, o Cristo, o enviado por Deus. Então eles já estavam aguardando a chegada do Messias. E Jesus veio, ficou com eles durante todo esse tempo, de uns 3 anos aí mais ou menos. Explicou tudo sobre o reino de Deus e eles não tinham entendido nada ainda, para ser bem sincero. Todo o tempo de ensinamento que Jesus ficou com os apóstolos, eles não tinham entendido. Eles foram entender a partir do Pentecostes, a partir da chegada do Espírito Santo para ajudar a conduzir. Com a chegada, então, do Espírito Santo é que eles foram entender a mensagem do reino de Deus. Quem trouxe a mensagem foi Jesus. Só que eles não tinham entendido. Tá? Para nós começarmos, vamos começar com a leitura do Evangelho, no livro de Mateus. Mateus 25. O juízo final. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, tomais posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes. Nu me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos nu e te vestimos? Quando foi que vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Ele se voltará e em seguida para da sua esquerda e lhe dirá: retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e a seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que os deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e o justo para a vida eterna. Então, assim será no último dia, na vinda gloriosa de Jesus. Ele já está nos preparando para isso. Aqui ele falou isso antes de ele ser morto ainda, ele já estava explicando, certo? Então, nesse último dia, na ressurreição final, no juízo final, quando todos os
corpos ressuscitarão. Então, esse corpo que morre hoje, no juízo final, ele vai ressuscitar. E aí Jesus vai chegar, como diz a palavra, quando o Filho do Homem voltar na sua glória com todos os seus anjos. Ele não vai voltar sozinho. Já imaginaram a multidão de pessoas que vão estar, né, nesse dia da ressurreição? Porque quem é que vai estar nessa ressurreição? Todas as pessoas que nasceram, que morreram, e até, conforme o tempo que ele vier, as pessoas que ainda estarão vivas. Porque só Deus Pai é que sabe o dia desse julgamento final. Só Deus Pai sabe o dia do juízo, quando Jesus virá para separar os bons dos maus. E aqui, então, ele nos prepara como que ele vai fazer esse julgamento. Aí vai colocar à sua direita as ovelhas, como se fosse assim. Por que ele pega ovelhas e cabritos? Porque era aquilo que o povo entendia na época. Haviam muitos pastores de ovelhas, eles sabiam diferenciar uma ovelha de um cabrito, sabia como que o pastor fazia, como que o pastor separava um do outro. E aí ele diz, vai colocar à sua direita as ovelhas e à esquerda os cabritos. Aí vai falar para aqueles que estão à sua direita, olha, eu estive nu e tu me desses e tu me vestiste, estive com fome e me desses de comer, com sede e me desses de beber. Tive preso, tive doente, e tu fostes me visitar. O que é que Jesus quer que nós façamos, então? Isso tudo que ele falou aqui é caridade, é amar o irmão. Só que às vezes nós pensamos que eu tenho que fazer isso só com os meus parentes, com aqueles mais amigos, aqueles que eu conheço, que eu tenho afinidade. E aí vem a explicação, eles perguntam para Jesus, quando é que fizemos isso, Senhor? Porque a pessoa boa, essa pessoa que vai para o céu, ela vai fazer o bem sem se importar para quem ela está fazendo. Não importa. Aí então eles perguntam, quando que fizemos isso? E Jesus vai dizer, quando fizeram isso, quando vocês fizeram a qualquer um desses meus irmãos pequeninos, irmãos mais pobres, irmãos mais necessitados. Então, quando nós fazemos o bem para qualquer pessoa, sem interesse, e aí aqueles que estavam à sua esquerda vão perguntar, mas Senhor, quando que nós não fizemos isso? Quando que nós não ajudamos alguém? E aí vem a explicação de novo, toda vez que você não ajuda um necessitado, toda vez que você não ajuda um peregrino, toda vez que você prefere jogar no lixo uma roupa que você ainda pode doar para alguém usar, toda vez que você tem a possibilidade de dar uma moedinha para alguém e você não dá. Quando eu faço caridade, vocês fazem, o meu problema com Deus é até o momento da caridade que eu faço. Dali para frente é o problema daquela pessoa com Deus, já não é mais meu. O que Deus vai contar para eu estar lá à sua direita ou estar à sua esquerda é a caridade que eu fiz. Se eu fiz a caridade e ele usou mal aquilo que eu dei como caridade, o problema não é mais meu. Certo? Aí o problema é da pessoa com Deus. Porque é esse de você não lembrar o que você fez que Deus vai lembrar no julgamento final. Aquele que está dando, doando, ajudando para ser visto e lembrado, esqueça, vai estar lá junto com aqueles que não fizeram nada. Tá? Então, qual é a mensagem do reino de Deus? Porque começamos com essa passagem do juízo final, que o povo judeu não esperava um Cristo, não esperava que o Filho de Deus fosse dessa maneira. O judeu tinha suas leis, suas normas, os seus discursos. Jesus não concretizou os desejos deles. Quando nós lembramos
do domingo que Jesus se encontra naquela caminhada com os discípulos de Emaús. Eles estavam voltando de Jerusalém porque Jesus tinha morrido, voltando tristes, porque aqueles que eles achavam que ia restaurar o reino de Israel tinha morrido. Olha o que eles queriam. Eles queriam um rei que chegasse com a espada na mão, montado no melhor cavalo, com um grande exército, e derrotasse o Império Romano. E aí veio um rei num jumentinho, que se entregou na cruz por nós, se deixou morrer, totalmente contra o que eles esperavam. E eles não tinham ainda entendido da ressurreição. Então, nós vamos entender um pouco essa mensagem de Jesus. Como que foi? Então, o Messias esperado era diferente. Os judeus, por exemplo, não valorizavam a mulher em hipótese alguma. Não valorizavam as crianças, os doentes, as prostitutas deveriam ser apedrejadas. Todos os excluídos do povo judeu foi aquele povo que Jesus valorizou. Querem ver alguns detalhes? Aqueles que os judeus consideravam pecadores, eles se afastavam deles para poder continuar puros. Os cobradores de impostos eram excluídos. Podia até ser rico, mas era um cobrador de imposto. O imposto ia para o Império Romano. Então, eram excluídos. E agora Jesus, ele vai jantar na casa do cobrador de impostos. Olha quando que isso ia entrar na cabeça do judeu. Às vezes nós vemos foto do Papa sendo abraçado por alguém, por algum político que nós consideramos muito errado, muito pecador. Não vimos isso já? Às vezes não passou isso na nossa cabeça? Está lá a foto, foi visitar o Papa vai receber, não importa qual Papa que foi, da história. O Papa, se está marcada a audiência, ele vai receber e a pessoa pede para tirar uma foto, vai tirar a foto. Tá? Até com, se não me engano, até com o Ammar Gaddafi teve foto lá de João Paulo II. Um terrorista terrível. Se falavam mal de Jesus, de entrar na casa do pecador, de entrar na casa do cobrador de impostos, de entrar na casa de uma pessoa mais rica, como que não iriam falar mal do Papa também? Tá? Com o ex-ditador de Cuba, Fidel Castro, tem foto com o Papa também. Até com o nosso ex-presidente tem foto dele. Jesus veio para os pecadores, não veio para salvar os justos, não veio para salvar os santos. Então, vejam a diferença que Jesus fez no meio daquele povo. Eu puxei para a nossa realidade de agora para vocês perceberem que naquela época também teve muita gente criticando. Quando Jesus, olha, ele jantando na casa de um poderoso da época, que ele já era criticado, aí entra uma prostituta, vai lá, se ajoelha e chora, lava os pés dele com lágrima, enxuga com os cabelos e ainda passa perfume nos pés de Jesus. Quando que um judeu iria aceitar isso? Veja, o judeu, se tinha prostituta naquela época, como teve no mundo inteiro, sempre teve, se tinha prostituta é porque tinha o prostituto também, que era o judeu, que era o homem. Se tem prostituta, tem aquele que a procura. Mas, nas aparências, eles eram santinhos.
Agora, a prostituta, eles não podiam nem chegar perto, não podia entrar numa igreja, nem pensar, mulher nenhuma ficava junto com os homens na igreja. Mas essa discriminação é que Jesus veio mudar. Então Jesus deixou ser tocado por ela, Jesus conversou com ela, Jesus perdoou dentro da casa desse poderoso. Duas coisas muito erradas aos olhos dos judeus da época. As crianças não tinham valor nenhum também. Não eram nem contadas. As mulheres e crianças não eram contadas. E depois Jesus também vai lá pedir favor para uma samaritana. Então, a mensagem do reino de Deus é: aquele que está mais perdido, aquele que está mais necessitado, aquele que está precisando de uma roupa, que está precisando de um dinheirinho porque está com fome, aquele que está preso, aquele que está doente, é desse. A mensagem de Jesus é ajudar a esse. Mas veja, todos esses que estão morrendo hoje aqui por causa do Covid, todos eles seriam, para a sociedade da época de Jesus, seriam castigo de Deus. Estariam sendo castigados por Deus por pecado deles ou do pai deles. Seja, podia nem ser deles, mas podia ser um pecado do pai e da mãe que estava caindo sobre ele. E Jesus até fala, um dia caiu uma torre lá, matou diversos, ele falou: vocês acham que eles são mais pecadores do que vocês? Negativo. Não tem nada a ver eles terem morrido nesse acidente. Não foi obra de Deus isso, assim como essa doença que está aí, esse Covid, junto com todas as outras, não é obra de Deus. Então, Jesus chegou para mudar, para mostrar como que é o reino de Deus. Ele declarou então que bem-aventurados são os pobres, são os necessitados. Aceitou jantar com os publicanos e fariseus. Então ele foi jantar com os publicanos, com os fariseus, mas lá ele censurou o modo de vida deles. Na oportunidade dele estar reunido com o pecador, aí ele fala sobre o pecado. E é aí que as pessoas se convertem. Então, para as pessoas se converterem, elas têm que conhecer Jesus. Por isso Jesus as visitava, ia até a casa delas, ceava com elas, jantava com elas, que era o maior costume. E na oportunidade, então, falava aquilo que eles estavam fazendo de errado. Teve um pecador que diz: olha, Senhor, um cobrador de impostos, se eu errei, eu vou devolver 4 vezes mais de quem eu roubei e ainda vou repartir o meu dinheiro, vou dar a metade de minha fortuna aos pobres. Por que ele falou isso? Porque Jesus entrou na casa dele, porque Jesus o visitou. Então nós precisamos que Jesus seja levado aos pecadores, que ele entre na casa dos pecadores. E Jesus vai entrar sozinho agora? Não, ele vai entrar por mim, vai entrar por cada um de vocês. Então a mensagem do reino é essa, é para o pecador, é para o necessitado, é para o pobre, é para o drogado, é para todos os que precisam de Jesus, para todos que precisam de ouvir. Jesus não veio para os ricos, não veio com a todo-poderoso, não veio como um rei cheio de ouro. Ele veio para salvar todos os seus. E aí? Pode ser o mais pecador que for. Ele terá a oportunidade de voltar para Jesus. Uma coisa nós devemos assim guardar certinho no nosso coração: só não vai para o céu aquele que não quer, aquele que por sua livre e espontânea vontade rejeita a salvação, rejeita o reino de Deus, rejeita a mensagem de Deus. Porque por mais que a pessoa tenha pecado aqui,
Jesus ainda quer que ela vá para o céu. Quando nós falamos Jesus de Nazaré, puxa, essa palavra Nazaré é tão bonita hoje, né? Nós falarmos, hoje é Jesus de Nazaré. Mas o que era Nazaré na época? Nazaré era uma vilazinha, que ninguém dava nada por ela. Era passagem de soldados, passagem de comerciantes, não tinha nada lá. Então Jesus também foi desprezado por ser de Nazaré. Então todo aquele que é desprezado nessa terra, todo aquele que sofre nessa terra, todo aquele que nós às vezes não gostamos nem de olhar ou de passar por perto por causa do, às vezes até do cheirinho. Olha que vamos estar nós na fila, ainda sem saber direito, se vão para a direita ou para a esquerda, eles já vão estar no lado direito de Jesus, prontos para ir para o céu. Eu só não gostaria aqui também de generalizar, dizer que só porque é pobre, só porque que está sofrendo aqui, que ele vai direto para o céu também, certo? Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer, eu vou reafirmar aqui aquilo que Jesus está dizendo. A caridade que nós fazemos ou que nós não fazemos é que vai nos levar para o céu. A caridade que você fizer, o dinheiro que você der para alguém, o uso que ele fizer daquele dinheiro é que vai levar ele para o céu ou não, mas daí é problema dele. Então, vai ter todos esses pequeninos, esses sofredores dessa vida no lado direito de Jesus indo para o céu? Talvez não. Talvez dentre esses aí tenha muitos que não mereçam também ir para o céu. Mas aquilo que eu fiz, independente se ele vai para o céu ou não, é que vai me levar para o céu. Tá? Eu fiz uma caridade para alguém que não presta, o meu ato de caridade valeu. Aquilo que ele vai fazer depois não me interessa. Pode ser que essa pessoa que eu fiz a caridade não vá para o céu. Mas se eu fiz, Deus vai ver isso, vai ver a boa intenção do meu coração e do seu coração. Então, eu gostaria de perguntar para vocês sobre esse tema de hoje. Alguma coisa que vocês queiram saber, queiram perguntar, queiram trocar uma ideia, dar uma ideia para o grupo? Olha, você falou do cara não... Eles desacreditavam nas mulheres, não davam valor às mulheres. Sim. Mesmo depois de Jesus aparecer ali e tal, pregar, antes dele morrer, mesmo depois que ele morreu, os caras ainda não botavam pé nas mulheres. Olha, Jesus foi que mudou, fez com que eles fossem mudando essa maneira de pensar. Mas isso, as mulheres, até hoje, elas ainda são um pouco discriminadas, né? Só que naquela época era muito pior. Agora, vejam, Jesus chegou e fez tudo isso, valorizou as mulheres ao extremo do jeito que eles nunca imaginaram. Mas pouca gente na época ali se tornou cristão, porque eles foram muito perseguidos. Então, aqueles que seguiam o cristianismo, começaram a dar todo o valor que a mulher merece. Agora, os outros não. Então, o povo todo judeu que ia lá para o templo, a sociedade judaica toda, continuou com o mesmo pensamento por muito e muito tempo. E ainda hoje nós vemos uma certa discriminação, onde se valoriza mais o homem do que a mulher. Mas nada que se compare ao que era na época. Tá? E aqui no Oriente Médio ainda é assim. Se você pegar... Se pegar os árabes lá, aí, Deus me livre. A mulher não pode mostrar o rosto nem o tornozelo. Né? Tem que sair toda escondida. Não tem alguns países que ela não tem direito a dirigir, não tem direito a sair sozinha na rua. Então, eles continuam muito com esse pensamento. Mais alguma coisa? Eu queria falar uma coisa
assim, que você estava falando, né, que Jesus, ele veio para os doentes, né, para o pecador, né? Mas, assim, Jesus, assim como na igreja, né, a gente tem que fazer como Jesus fazia, né? O sacerdote, o padre, todos nós, a gente tem que acolher, como Jesus acolhia, o pecador. Mas é perigoso porque as pessoas confundem, né? As pessoas acham que se acolhe o pecador, acolhe o pecado junto. Jesus acolhia o pecador, mas não o pecado, né? Ele queria que a pessoa se convertesse, né? Isso. Veja. Tanto que ele falava, vai, não peque mais. Uhum. As pessoas misturam as coisas, acham que está acolhendo o pecador dentro da igreja, mas o pecado junto. Não, as pessoas precisam de conversão, né? Jesus aproveitava a oportunidade de estar com o pecador para falar sobre o pecado dele. Então é assim que nós devemos fazer. Nós, como igreja, não somos ninguém para julgar ninguém. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Quando o pecador vem para a igreja, nós temos que acolher. Porque vai ser na igreja que haverá a conversão dele. Se ninguém acolher, aí é que ele vai se afastar mais ainda de Deus. Então, acolher o pecador é como você falou, não é acolher o pecado. É a oportunidade para ele ver onde está o erro e se voltar para Deus. Através da palavra, através dos ensinamentos de Deus, através dos 10 mandamentos, né? Isso, e através do testemunho de outras pessoas também. Sim. Né? Porque também para ir para o céu não basta só fazer caridade para ir para o céu, né? Você tem que acolher principalmente não pecar, né? Não estar em pecado mortal, né? Sim. Mas a caridade... Tem que ser obediente a Deus, né? Tem que seguir os 10 mandamentos. Mas quando Jesus fala ali no juízo final, olha, tive com fome, me deste de comer, com sede, me deste de beber, nu me vestistes. Quer dizer, a pessoa que faz isso é uma pessoa que já está seguindo os mandamentos. Né? Muito provavelmente. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa, que pode ser que a pessoa fez a caridade a vida inteira dela, tudo certinho, mas teve um pecado que ela não conseguiu se livrar. Será que essa pessoa vai para o inferno? Eu acho que depende do pecado, né? Se for um pecado mortal, provavelmente, né? O que a igreja nos ensina, que Jesus nos ensina, que o pecado que não tem perdão é só o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é eu não aceitar Jesus de livre, espontânea vontade, eu não acreditar, eu não querer. Tá? Se eu tiver um pouco de fé em Jesus, mesmo que eu esteja vivendo em pecado, eu ainda tenho chance de ser salvo. Mas se eu me arrepender daquele pecado, né? Se eu tiver arrependido, eu posso não conseguir me livrar do pecado, mas eu estou arrependido, eu estou lutando contra aquilo, né? Isso, é esse esforço que Jesus vai ver em todos. Esse esforço de estar buscando a santidade. Na palavra de Deus está lá, os santos herdarão os céus. Sede santo, porque Deus, vosso Pai, é santo. Então nós temos que estar aqui buscando a santidade. Mas que fique assim bem certo para nós que o pecado que não tem perdão é esse contra o Espírito Santo, que é o não querer ir para o céu. Eu não aceitar Jesus. Os outros todos podem ter perdão. Aí vamos pensar assim num grande matador aí. Vamos pensar naquele menininho ali que invadiu a creche lá em Sorriso e matou 3 crianças e 2 professoras, né? Será que ele tem perdão? Então, tirar a própria vida. Perdão? Pode ser perdoado isso? Não. Sim e não. Vai depender. Vai depender o seguinte. Antigamente a Igreja Católica não aceitava que se sepultasse uma pessoa, um suicida junto com os outros. Mas depois veio o entendimento.
a partir do Concílio Vaticano II, veio um novo entendimento, que ele é assim: eu creio, e acho que vocês vão concordar comigo, que a pessoa que tira a própria vida, ela deve estar vivendo um grande transtorno mental. Muito provavelmente uma doença mental, uma depressão muito grande, que é uma doença que ninguém conhecia há algum tempo atrás. Tá? E se a pessoa está tão doente que tirou a sua própria vida, ela não vai ter culpa de ter feito isso. Certo? Se ela estava tão doente que matou alguém ou que tirou a sua própria vida por uma doença mental, e depressão é uma doença mental, provavelmente ela vai ter perdão de Deus. Então, hoje em dia, o suicida é enterrado junto com qualquer um, porque não compete também para nós sabermos, julgarmos, essa pessoa se suicidou, já está no inferno. Também não, porque Deus vai ver o coração de cada um. Mesmo esse que se suicidou, Deus vai ver o coração dele e ver se ele fez aquilo, em sã consciência ou não, ou se foi por uma doença muito grave. Então, nem esses nós não vamos julgar. Aliás, nós não vamos julgar ninguém, né? Nós vamos ser julgados. Mais alguma coisa? Tudo certinho, Igor? Tranquilo? Vitor também? Tudo tranquilo, sim. Nenhuma dúvida, Vitor? Nenhuma, não. É? Eu perdi medo aí. Então está bem. Era isso então, Amarildo? Então ficamos por aqui hoje, né? Quem é que nos ajuda na oração final? Posso fazer hoje, Ayrton, Opa! Estava agora lendo o WhatsApp agora até durante a aula, peço desculpa, mas foi uma notícia que recebi aqui da família. Nós temos um priminho aí de 7 anos que ele tem reumatismo pediátrico, para criança é complicado, e a mãe hoje, nos exames que fizeram, ele foi curado. Nossa! Então, nossa! Isso é muito importante, é gratificante. É uma pessoa que a gente acompanha de perto. Até eu fiz esse comentário do suicídio, que o pai dele se suicidou há 2 anos atrás. Então, recente, nós vemos a situação na família. Então, sempre veio essa dúvida na mente, né, da gente, o que acontece com a pessoa que faz isso, né? Uhum. Mas aí Deus deu uma bênção para o filho dele, curou, então isso é gratificante. Tá? Verdade. Então eu estava vendo aqui as orações que tem na Bíblia, eu vou fazer uma leitura aqui da oração da noite. Eu achei uma oração muito bonita essa daqui, né? Então eu vou fazer uma leitura aqui para nós, pode ser? Sim. Tá. Oração da noite. Obrigado, Senhor, por tudo o que consegui fazer hoje, para a minha comunidade, para quem trabalhei, pelos amigos que me deste. Dá gosto, Senhor, de trabalhar contigo na construção de uma humanidade mais feliz e de um mundo mais humano. No entanto, Senhor, te peço perdão por aquilo que poderia ter feito e não fiz. Poderia ter exigido um pouco mais de mim. Amanhã, porém, terei uma nova oportunidade. Farei aquilo que estiver dentro das minhas possibilidades. Espero encontrar-te novamente amanhã, fortalecido com tua graça, para realizar os propósitos que hoje renovam na tua presença. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.